Olá, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Valéria Viana com mais uma aula de Química. O nosso assunto hoje é ligações químicas. Vamos dar continuidade a esse assunto que foi iniciado pelo professor Armando. Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Mas o que é uma ligação covalente? Ligação covalente envolve o compartilhamento de elétrons, ou seja, formam-se pares eletrônicos entre os átomos. Diferentemente da ligação iônica comentada pelo professor Armando, onde há doação ou transferência definitiva de elétrons, metal doa para metal, nesse caso aqui, os elementos envolvidos não podem perder seus elétrons. Então, para resolver essa situação, eles compartilham elétrons. Cada elemento envolvido entra com um elétron para ver a formação desse par eletrônico. Essa ligação ocorre entre ametal mais ametal. Esses ametais podem ser de elementos químicos iguais, formando uma substância simples, como é o caso aqui do gás oxigênio, ou elementos químicos diferentes, formando então uma substância composta, como é o caso do CO2. Pode ocorrer também entre hidrogênio mais ametal. Temos aqui o exemplo do ácido clorídrico, o HCl, e do ácido sulfúrico, que é o hidrogênio mais ametais. Ocorre ainda entre hidrogênio mais hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Temos aqui dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal e a ligação covalente coordenada ou dativa. Na ligação covalente normal, a união é estabelecida por pares de elétrons, de modo que cada par seja formado por um elétron de cada um dos átomos. Como eu comentei anteriormente, cada elemento entra nessa ligação com um elétron cada um, formando assim os pares compartilhados. Esse tipo de compartilhamento pode se dar através de uma ligação simples, representada por um único traço, uma ligação dupla, 2 traços, ou uma ligação tripla, 3 traços. Mas o que vai determinar o tipo de ligação? Se é uma ligação simples, dupla ou tripla? São os elementos das famílias envolvidas. A família 14 ou 4A, todos os elementos dessa família já têm 4 elétrons na sua última camada. Para completar o seu octeto, então, precisam de mais 4 elétrons. Então, os elementos da família 14, eles fazem 4 ligações. E essas ligações podem ser, pegando aqui o carbono como exemplo, 4 ligações simples, ou 2 ligações duplas, ou uma simples e uma tripla, ou ainda 2 simples e uma dupla. Elementos da família 15 já têm 5 elétrons em sua última camada, então eles precisam de mais 3 elétrons, portanto fazem 3 ligações. Pegando o nitrogênio como exemplo, o nitrogênio ele pode fazer 3 ligações simples, ou ainda uma simples e uma dupla, ou finalmente uma tripla. Elementos da família 16 ou 6A já têm 6 elétrons na última camada, portanto, para fechar o seu octeto precisam de mais 2 elétrons, então eles fazem 2 ligações. Essas ligações podem ser 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Elementos da família 17 ou 7A já têm 7 elétrons. Para fechar o seu octeto precisam então de um único elétron. Portanto, fazem uma ligação simples. Vejamos aqui alguns exemplos de ligações covalentes normais. Por exemplo, uma ligação covalente entre 2 átomos de oxigênio. Vamos representar aqui os 2 oxigênios
átomos do mesmo elemento químico, portanto, estão na família 16, têm a mesma quantidade de elétrons em sua última camada. Vamos representar esses elétrons da última camada. Esses elétrons podem ser representados por xizinhos ou por bolinhas. Vamos fazer assim para diferenciar. Ambos com 6 elétrons, portanto, cada um deles precisa de 2 elétrons, então eles vão compartilhar entre si esses 2 elétrons que faltam. Então, nós temos aqui uma ligação covalente normal com uma ligação dupla entre oxigênios. Essa forma de representar esse composto molecular chamamos de estrutura eletrônica ou estrutura de Lewis, onde nós vamos observar os elétrons sendo compartilhados. Podemos ainda fazer uma outra representação desse composto. Essa aqui é a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, o que é que nós observamos? O tipo de ligação entre os elementos. Então, nós temos uma ligação dupla. E ainda temos a fórmula molecular, onde é demonstrado o elemento envolvido e a proporção entre eles. No caso aqui de uma ligação entre 2 átomos de nitrogênio, sabemos que o nitrogênio está na família 15, portanto, tem 5 elétrons na última camada, precisa então de mais 3 elétrons. Vamos representar os 2 nitrogênios com os seus 5 elétrons na sua última camada. Cada um precisa de 3, então esses 3 elétrons serão compartilhados, cada um entrando com 1 elétron cada um. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Fórmula estrutural, fórmula molecular. Aqui nós já temos a fórmula molecular dessas 2 substâncias moleculares. Quando eu tenho 2 tipos de elementos químicos envolvidos aqui, em diferentes proporções, eu pego aquele que está em menor quantidade e esse elemento vai ser o meu elemento central. Coloco este elemento no centro e coloco nas extremidades o outro elemento nas suas devidas quantidades. Sabemos que o carbono está na família 14, portanto, tem 4 elétrons na sua última camada, e sabemos que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Está na família 16. Vamos fazer aqui a representação. Carbono precisa fazer 4 ligações, oxigênio precisa fazer 2 ligações. O elemento se une ou se liga ao elemento que está mais próximo a ele. Portanto, esse oxigênio da esquerda vai se ligar ao carbono central, compartilhando seus 2 elétrons que ele precisa. Quando nós fazemos isso, esse oxigênio fica com 8 elétrons na sua última camada, fica estável, show de bola. Olhando para o carbono, nós vemos que ele passa a ter agora 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necessita ainda de mais 2. E esse oxigênio da direita também necessita de 2. Então, vai haver o compartilhamento entre o elemento central e o oxigênio que está à sua direita. Quando fazemos isso, todo mundo fica feliz com seu octeto completo. Fórmula eletrônica ou de Lewis, fórmula estrutural, fórmula molecular. Mesma linha de raciocínio para a água. Pega o elemento em menor quantidade, no caso o oxigênio, fica sendo o elemento central, coloca o hidrogênio nas extremidades, coloca o número de elétrons na sua última camada de cada um. O hidrogênio tem 1 elétron em sua única camada. O oxigênio tem 6 elétrons em sua última camada.
oxigênio precisa de 2 elétrons para fechar o seu octeto e o hidrogênio, à exceção da regra do octeto, se estabiliza com 2 elétrons. Então, existe aqui o compartilhamento entre eles. Fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural. A gente vai aprender mais na frente que não é bem assim, porque existe a geometria molecular, mas para que vocês entendam no momento, isso é o suficiente. E a fórmula molecular. Nós temos ainda a ligação covalente dativa ou coordenada. Mas o que é esse tipo de ligação? Nós podemos dizer que é um tipo especial de ligação covalente. Nesse tipo de ligação, os elétrons compartilhados são provenientes, prestem atenção no que eu vou dizer, são provenientes somente de um dos átomos. E esse átomo já está estável. Lá na ligação normal, nós vimos que cada elemento entra com um elétron. Na ligação covalente dativa, um elemento entra com os 2. E nesse caso, esse elemento já está estável. Vamos pegar o exemplo do dióxido de carbono. Pega o elemento em menor quantidade, coloca no meio, os outros elementos coloca em suas extremidades. Detalhe, ambos os elementos aqui estão na família 16, portanto tem 6 elétrons, cada um na sua última camada. Quando ocorre, oxigênio precisa de 2 elétrons, enxofre também. Quando ocorre o primeiro compartilhamento aqui do oxigênio da esquerda com o enxofre, tanto o oxigênio como o enxofre já ficam estáveis. Só que esse oxigênio da direita ainda não está e ele precisa ficar. Então, o que vai acontecer? O enxofre, mesmo estando estável, vai fazer o compartilhamento dos seus 2 elétrons com o oxigênio da direita. Isso é possível? É um tipo especial de ligação covalente dativa. E a gente sabe que isso é possível porque o composto existe. Então, como é que nós vamos representar isso aqui? Como uma forma estrutural. Dessa forma. Essa seta saindo do enxofre para o oxigênio da direita, está dizendo que o enxofre já estava estável, mas mesmo assim compartilhou os seus elétrons com o oxigênio da direita, para que houvesse a estabilidade do mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula.